O voo supersônico não representa um desafio para os humanos há mais de 50 anos. Em 1947, Chuck Geiger foi o primeiro a quebrar a barreira do som com o Bell EX-1. 9 anos depois, em 1956, já haviam superado Mach 3, triplicando a velocidade do som. Portanto, o voo supersônico, desde mais ou menos meados dos anos 50, está mais do que dominado. Na verdade, todos os aviões caças-bombardeiros de hoje em dia têm capacidade de voo supersônico. Projetar um avião de passageiros supersônico é algo bem diferente. Isso já foi feito com 2 modelos, o Tupolev 144 dos soviéticos e o Concorde dos europeus. Ambos nos anos 60, por vários motivos, acabaram sendo cancelados. Um dos principais foi o som. O estrondo sônico e o uso de pós-combustão na decolagem impediram a continuidade dessas aeronaves. No entanto, hoje vamos tratar do problema do Sonic Boom, em espanhol conhecido como estampido sônico, e veremos as possíveis soluções que existem para diminuí-lo. 14 de outubro de 1947, Chuck Yeager, no Bell EX-1, prestes a romper a barreira do som. Quando todos os indicadores mostravam que ele realmente estava voando mais rápido que o som, de repente, da Terra. Para entender por que isso ocorre, é preciso primeiro saber o que é som. Nosso ouvido é formado, entre outras partes, por uma membrana fina que, diante das diferenças de pressão no ar, vibra. Essas vibrações são transmitidas ao nosso cérebro e ele as interpreta como som. Por exemplo, este metal vibrando gera ondas de pressão no ar. Quanto maior o aumento de pressão, maior a perturbação na membrana e o som percebido. Um objeto em velocidade subsônica empurra o ar à frente para tirá-lo de seu caminho. Como ele se move mais devagar que o som, o ar adapta sua forma ao formato do avião, deixando o espaço perfeito para que o avião passe. No entanto, quando falamos de um avião que voa em velocidades supersônicas, o avião colide diretamente com o ar. Agora, não é o ar que se afasta para o avião passar, mas o avião que impacta e desloca o ar de sua trajetória. O ar transmite esse impacto para as partículas ao lado. Isso é, basicamente, a onda de choque. Porém, é mais complexo, pois um avião não gera só uma onda de choque. No mínimo, sabe-se que serão 2. Por exemplo, para entender, aqui temos 2 partículas de ar. Quanto mais próximas estiverem, maior será a pressão. Quanto mais separadas, menor será a pressão. Inicialmente, as partículas estão em repouso. A primeira onda de choque as comprime, pois esse é o impacto do avião contra o ar. Ao longo da superfície do avião, a pressão diminui e, ao final, outra onda de choque comprime as partículas até a pressão inicial. Essa forma de N na pressão é sempre mencionada em todos os artigos. Com o estrondo sônico, quem estiver embaixo sentirá 2 aumentos rápidos de pressão, ouvindo um estrondo duplo. Mas se você reparar, a queda de pressão no meio do N não é percebida, já que é progressiva. E essa é a chave para reduzir o estrondo sônico. Fazer com que os aumentos de pressão sejam o mais progressivos possível. Caso alguém esteja se perguntando, a segunda onda de choque que o avião gera é porque, ao se mover para frente, ele vai deixar um espaço vazio. E o ar precisa ocupar esse espaço. Ou seja, a primeira onda de choque serve para afastar o ar e a segunda onda de choque serve para colocar o ar logo atrás do avião para que não fique um vazio. Por favor, não me interpretem mal. Este é o caso mais simples. O normal é que todos os objetos tenham mais ondas de choque, mas essas 2 sempre estarão presentes, a do início e a do final. Por exemplo, os Falcon 9 da SpaceX geram 3 estrondos sônicos, mas é muito provável que no meio do corpo sejam geradas mais ondas de choque, porém não fortes o suficiente para serem percebidas. Pessoalmente, algo que me custou muito entender é o fato de que um avião rompendo a barreira do som soa exatamente igual a uma explosão. Como isso é possível? A realidade é que o que acontece em ambos os casos é a mesma coisa. Após a explicação, nosso vídeo fica fácil de entender. Em uma explosão repentina, um certo volume de ar se expande muito rápido como consequência da explosão. Esse movimento rápido gera uma onda de choque que se propaga pelo ar, ou seja,
O som que os humanos associamos a uma explosão é simplesmente uma onda de choque. E é por isso que um avião que gera uma onda de choque vai soar igual. Aliás, qualquer objeto que gere uma onda de choque vai soar igual. Um chicote, por exemplo. Claro, a intensidade da onda de choque determina se o som será mais alto ou baixo. O som pode ir de um estrondo leve até romper tímpanos e quebrar janelas. Se a energia liberada for muito maior, pode causar efeitos, como a explosão de Beirute em 2020. Sabe-se que em várias ocasiões foram usados aviões com capacidade supersônica em guerras para realizar voos rasantes, aproximadamente a Mach 1,4 tentando causar danos às tropas inimigas. Há muitas histórias sobre isso, mas nada confirmado. Mas ainda mais incrível é o projeto soviético M-25, um avião supersônico, projetado para usar seu estrondo sônico como arma mortal. Há pouca informação sobre isso, pois o projeto foi cancelado e o que existe está em russo. Neste artigo, é citado que os testes iniciais foram feitos com o MiG-20 e sua onda de choque, quebrava vidros, mas foi decidido que, para usar o estampido sônico como arma, era preciso um avião nada aerodinâmico, para que a onda de choque fosse cerca de 5 vezes mais forte que a de um MiG-20 e assim poderiam derrubar prédios. Eles decidiram criar uma formação especial para intensificar as ondas de choque, que dependendo da velocidade em que as aeronaves estivessem naquele momento, elas ficariam mais próximas ou mais afastadas, aproximadamente umas 5 aeronaves. Estamos falando de tal forma que as ondas de choque dessas 5 aeronaves estivessem em fase e somassem a intensidade. Mas, finalmente, o projeto acabou sendo cancelado anos depois. O som gerado pela onda de choque fez com que o Concorde fosse proibido de voar sobre terra. Diversos países europeus e os Estados Unidos tomaram essa decisão devido ao impacto do estrondo sônico na população. Nos Estados Unidos, na verdade, não proibiram o Concorde, mas sim o voo supersônico. Em 2003, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço iniciou estudos para reduzir o estrondo sônico aqui. A primeira ideia deles foi otimizar a geometria modificando um F-5, chamado Supersonic Sonic Boom Demonstrator. O objetivo é gerar a compressão do ar por meio de várias ondas de choque, de forma que esse salto repentino de pressão se transformasse em vários pequenos saltos de pressão, fazendo com que o ouvido humano, no final, acabe percebendo isso como explosões menores, uma grande explosão. Quando olhamos para os resultados obtidos com esse design, é possível ver uma clara redução no salto de pressões. Então parecia que essa ideia funcionava, e por isso, mais tarde, eles continuaram desenvolvendo essa ideia com o programa Quiet Spike. Uma versão do F-15 com nariz extensível, composto por cilindros que aumentam de diâmetro próximos ao corpo da aeronave. A ideia era a mesma: gerar uma série de ondas de choque antes que o avião gerasse a onda de choque forte, para que a compressão final fosse mais progressiva. Os resultados definitivamente mostravam que, dessa forma, era possível reduzir o estrondo sônico. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço assinou contrato com a Lockheed Martin para criar do zero o X-59 avião projetado para reduzir o estrondo sônico. Atualmente em desenvolvimento, espera-se que voe pela primeira vez em 2022 e sejam programados voos supersônicos sobre cidades populosas. Para ver os efeitos na realidade, falamos até agora de reduzir o estrondo sônico pela geometria, mas há outras ideias que também funcionam. É interessante descobrir outras formas, já que por meio da geometria modificada, seria preciso investir muitos recursos no design e fabricação das partes cônicas, que seriam caras e ainda desperdiçariam espaço na aeronave. A primeira dessas ideias consiste em que o nariz do avião seja capaz de vibrar, expandir e contrair. Não estou falando de se adaptar às condições de voo, já que isso seria como a ideia do F-15 modificado, mas que ele expanda e contraia pelo menos 10 vezes por segundo. A ideia disso é que a onda de choque depende do ângulo do nariz, mas se esse ângulo estiver mudando continuamente, seriam geradas milhares de ondas de choque. O que elas fariam é que, aos olhos de uma pessoa que estivesse em terra, a compressão do ar não seria repentina. Seria como um avião comum voando supersônico, mas de forma mais gradual.
Isso ocorre porque uma pequena variação no ângulo da onda de choque de um avião a 10 km de altitude resulta em grande diferença no solo. O efeito que isso teria sobre a percepção no solo é que o gráfico do espectro de pressão se alongaria bastante e deixaria de ser abrupto, ou seja, é isso que buscamos. A segunda ideia, bem diferente, envolve a injeção de elétrons no ar. A ideia é a seguinte: colocar uma haste fina no nariz da aeronave. Essa haste na ponta liberaria elétrons que posteriormente seriam recolhidos na fuselagem da aeronave. O objetivo de liberar elétrons é que as partículas de ar os absorvam e fiquem carregadas negativamente. Na onda de choque, onde as partículas são comprimidas, há grande densidade delas. Se estiverem carregadas negativamente, surgirá uma força de repulsão, fazendo a onda de choque deixar de ser uma linha fina para virar uma faixa bem mais grossa. Por causa dessas forças de repulsão, que obrigariam as partículas a se separarem, fazendo com que a onda de choque se tornasse uma mudança menos abrupta e mais gradual, o que faria com que o espectro detectado na Terra se transformasse daquele típico formato de N para algo mais assim. Essa ideia ainda precisa ser desenvolvida. Ainda não foi feita nem mesmo uma estimativa de quanta energia seria necessária para colocá-la em prática, nem de quanto custaria. Duas coisas ficam claras. O estrondo sônico não pode ser eliminado, mas pode ser reduzido. Talvez até a um ponto em que nem mesmo seja percebido pelos humanos. E a segunda coisa que fica clara é que as ideias mais plausíveis a curto e médio prazo vão estar voltadas para a geometria e talvez oscilações. As outras ideias de ionização do ar, uso de plasma ou coisas parecidas, embora funcionem no papel, ainda estão muito distantes da nossa tecnologia. Mas muitos de vocês me perguntam: o que a Boom Supersonic vai fazer para diminuir o estrondo sônico? E, embora pareça ilógico, eles não vão fazer absolutamente nada. Eles não planejam reduzir o estrondo sônico, pois as primeiras aeronaves farão voos transoceânicos. Portanto, as leis sobre estrondos sônicos não importam para eles. Provavelmente, quando o X-59 for concluído, eles precisarão estudar como reduzir o estrondo sônico para tentar voar sobre território americano, europeu ou de qualquer outro tipo. E agora, antes de terminar, queria agradecer ao patrocinador deste vídeo pelo tempo que dediquei para fazê-lo. Então, se você gostou, já sabe, deixa um like aí que não custa absolutamente nada. E acima de tudo, me ajude a divulgar para que o incrível mundo do supersônico seja mais conhecido por todos.